nós estamos aqui com o Dr. Glauco Morgenstern, que ele vai falar um pouco a respeito da diabetes, da cirurgia bariátrica, que hoje tem sido aí uma procura para quem sofre tanto com a obesidade mórbida, como também ali com a diabetes e que tem uma preocupação maior com a saúde. Doutor, muito obrigada por estar conosco. Olá, obrigado pelo convite. Estamos aí à disposição para esclarecer as dúvidas, tanto da parte de obesidade e diabetes, como de cirurgia bariátrica e cirurgia metabólica. Exatamente, são duas coisas diferentes, né, doutor? Vou contar uma pequena história. O que aconteceu? Quando começou-se a fazer muitas cirurgias bariátricas para perder peso, observou-se que os pacientes que eram diabéticos, eles melhoravam do diabetes logo após a cirurgia. Então passava, sei lá, 3, 4, 5 dias após a cirurgia e a glicemia, né, que é o açúcar no sangue, dos pacientes melhoravam muito. Mas surgiu uma dúvida, como que pode? O paciente mal acabou de operar, nem perdeu peso e já melhorou do diabetes. Então descobriu-se que a cirurgia ela tem um efeito, podemos dizer, um efeito metabólico que provoca uma melhora do diabetes. Isso faz mais de 15 anos que vem se estudando e hoje chegou-se já vários estudos mostrando que realmente a cirurgia, em casos selecionados, tem a possibilidade de melhorar e de controlar o diabetes. A gente não fala em cura, fala em controlar o diabetes. Um controle maior aí da diabetes que traz tantas preocupações na saúde, né? A diabetes não é só a questão ou do emagrecimento muito agressivo ou de ter a obesidade também, mas é de uma saúde que se faz necessária. E a diabetes, ela rouba um pouco isso, não, doutor? Sim, se a gente for pensar, a diabetes hoje, a incidência no Brasil gira em torno aí de 8, 9, 10% da população tem, e a previsão é que nos próximos 50 anos essa incidência cresça muito. E a diabetes, ela é fator de risco de muitas doenças, Ela é fator de risco de problemas cardíacos, é a principal causa de cegueira no Brasil, sim, é uma das principais causas de insuficiência renal, de provocar hemodiálise. Outras alterações como que a gente chama do pé diabético, alterações vasculares de insuficiência venosa, arterial nos pés, uma das causas de amputação, sim, das principais causas. Então, o diabetes é uma doença muito grave e que a incidência vem aumentando muito. A cada ano aumenta-se mais. Por qual motivo, doutor? Qual o motivo? Porque tem algumas diabetes que são realmente passadas, de família, que tem uma herança hereditária. Mas também tem algumas que são adquiridas? Isso. Grosseiramente, nós temos dois tipos de diabetes, o tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1 é aquela pessoa que não produz mais, o pâncreas não funciona mais, não produz mais insulina. Geralmente são diabetes que ocorrem já desde quando criança ou num adulto bem jovem. Sim. Então, essa infelizmente não existe tratamento inicial, o tratamento é usar a insulina. Uhum. E nós temos o diabetes tipo 2, que é o diabetes adquirido ao longo da vida, geralmente são pessoas um pouco mais velhas, não tão jovens, que essas sim estão relacionadas muito aos hábitos de vida. Então, o fato de as pessoas, o aumento do peso é uma das causas que provoca o diabetes, a alimentação inadequada, como de muitas gorduras, açúcares, massas, doces, isso também é uma das causas do diabetes. O cigarro contribui, o sedentarismo, pessoas que não fazem atividade física, e a alimentação inadequada. Então, é um conjunto de fatores que às vezes leva a provocar o diabetes. São agravantes para uma vida, Porque não é só a questão, vamos dizer, da saúde. A diabetes, ela também traz muitas limitações, Com certeza. Como eu havia comentado, é a principal causa, por exemplo, de cegueira. A pessoa perder a visão, pessoas que têm que ficar fazendo hemodiálise, ou seja, ficam com uma limitação bem importante. Então, realmente, e além dos problemas cardíacos também, que a incidência é bem alta. Também se agravam. E doutor, a cirurgia, quando é a hora de que eu tenha que pensar assim, essa pessoa que está assistindo em casa e às vezes ela tem a diabetes, ela está ali, ela sabe que ela já é diabética há muitos anos, ela tem ali a pergunta, a preocupação, será que é para mim a cirurgia? Como seria assim, não, vou procurar porque é para mim, isso vai me trazer uma qualidade de vida, qual é essa hora? Então, o primeiro, existem alguns critérios para você indicar a cirurgia. O primeiro deles é que
tem que ser o diabetes tipo 2. O tipo 1 realmente não dá para fazer a cirurgia. O ideal sempre é que nesses pacientes com diabetes tipo 2, que o tempo de diabetes não seja muito prolongado. Às vezes as pessoas têm a impressão, eu vou fazer a cirurgia como última opção. Não, talvez não funcione. Quanto mais precoce a cirurgia, melhor o resultado. Então, o ideal é fazer a cirurgia no máximo até 8, 10 anos do início do diabetes. Nós sabemos também que que pacientes que usam insulina por mais de 5 anos, o resultado da cirurgia não é tão bom. Então, basicamente, são pacientes com diabetes tipo 2, que não tem um tempo de diabetes tão prolongado. Existem também exames de sangue que podem ser feitos, que vão mostrar se a cirurgia vai ter um bom resultado ou não. Tem como a gente saber isso antes. E existe um outro critério que é o IMC, o Índice de Massa Corpórea, né, que é o peso dividido pela altura ao quadrado. Quando a gente fala num IMC de obesidade, que é acima de 30, daí a gente começa a pensar em cirurgia metabólica, que é a cirurgia do diabetes. Acima de 35, a gente já fala que é a cirurgia bariátrica para perder peso. Cirurgia bariátrica e cirurgia metabólica, elas são muito semelhantes, muito parecidas tecnicamente, né? Basicamente é feita a mesma coisa. A diferença é que na cirurgia metabólica o principal objetivo é resolver o diabetes, né? E não tanto o peso. Mas há como ser feita a cirurgia metabólica para uma pessoa que não precisa perder peso, ou as duas coisas têm que estar casadas? Hoje, o critério que existe, né, até pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, que isso já foi até uma normativa do Conselho Federal de Medicina, é que a cirurgia pode ser feita a partir do IMC 30. Então, a pessoa muito magra não adianta, não é indicado fazer a cirurgia. Então, ela teria que ter uma obesidade grau 1 pelo menos, que é o IMC 30, e como eu falei, esses outros critérios, que são exames laboratoriais, tempo de diabetes, para poder fazer a cirurgia. Entendi. E as vantagens da cirurgia, elas realmente, tanto a metabólica quanto a bariátrica, elas se sobrepõem às desvantagens? Porque a gente sabe que não são só vantagens, né? A gente sabe que não são só benefícios. Trarão algumas outras complicações também, algumas outras limitações, outras, assim, mudanças de vida. E essas qualidades, os benefícios que as cirurgias trazem, né? Tanto as duas, elas vão se sobrepor àqueles problemas que essa pessoa vai ter depois disso? Com certeza. Tanto que no início não se falava em cirurgia para o diabetes, se falava só em cirurgia bariátrica. Só que o resultado foi tão bom que isso foi estendido para pacientes já com obesidade grau 1, não somente em obesidade grau 2. Então, após a cirurgia vai existir uma mudança. A pessoa vai ter que aprender a comer menos, a mastigar bem, comer devagar. Ela não vai poder comer tudo que ela come hoje, mas com certeza as vantagens que ela vai ter são muito maiores. A possibilidade de ficar livre dos remédios do diabetes, vai aumentar a sobrevida dela, a qualidade de vida após a cirurgia. Os pacientes após a cirurgia, às vezes você acha, não vai poder comer, vai vomitar. Não. Se aprender a mastigar bem, comer devagar, vai ter uma excelente qualidade de vida, tá? E a bariátrica, a gente sabe que tem alguns casos que as pessoas voltam a engordar, né? Perde seu peso ali nos primeiros 4 anos, depois daquilo ali, às vezes se não tomar um cuidado e se a mente também não mudar, porque são duas coisas que têm que andar juntas, não? O organismo muda, mas às vezes a mente não se modifica. Então, às vezes ali, depois de um tempo, eles voltam a engordar. A metabólica também pode acontecer isso ou não? A metabólica, para a questão de resolver a diabetes, é definitivo? A cirurgia metabólica ela já é realizada, né, num paciente que ele não tem um peso menor. Então eu diria que a chance dele voltar a engordar é menor. Só que independente da cirurgia metabólica, bariátrica, que são coisas muito parecidas, né, que a bariátrica é uma metabólica também, o objetivo da cirurgia é que a pessoa emagreça, perca esse excesso de peso, que ela tenha uma mudança na alimentação, que ela adquira novos hábitos alimentares, que coma mais vegetais, frutas, alimentos menos industrializados e que também ela tenha uma mudança no comportamento, que ela incorpore uma atividade física à sua rotina. Se a pessoa entender essa mudança, que a cirurgia vai obrigar ela no começo e depois vai fazer com que ela permaneça, ela vai permanecer magra para sempre. Agora, se a pessoa
depois, como você falou, de 4, 5 anos, esquecer esses cuidados alimentares, da parte comportamental, ela pode voltar a engordar. Eu sempre falo, a cirurgia ela é na barriga, ela não é na cabeça. Exato. Se não mudar a cabeça, nada vai se resolver, nada vai mudar, né? Nada é definitivo se não tiver também uma ajuda da cabeça, né, de comandar tudo isso. E eu brinco também, assim, às vezes com os pacientes eu falo, não existe cirurgia que você vai comer um monte e ficar magra. Você vai ter que ter uma restrição, Exato. porque esse é o princípio. Mas como a gente já falou também, agora se você entender todo esse processo, se você fizer a cirurgia bem preparada do ponto de vista psicológico, nutricional, com certeza você vai ter um bom resultado. E essa cirurgia, tanto a metabólica como a bariátrica, as pessoas elas podem encontrar tanto no SUS, no Sistema Único de Saúde, como também através dos convênios, há essa indicação nos dois segmentos? Então, assim, a cirurgia bariátrica, né, para perder peso, que é realizada a partir do IMC 35, ela é já autorizada pela Agência Nacional de Saúde, tanto do ponto de vista dos convênios, como no Sistema Público de Saúde. Certo. O SUS, aqui em Curitiba, nós temos, por exemplo, vários serviços públicos que realizam. Neste momento da pandemia eles estão parados, mas o Paraná é o principal estado que faz cirurgia bariátrica pelo SUS no Brasil. Porém, a cirurgia metabólica, que seria a partir do IMC 30 a 35, né, em pacientes diabéticos, ela ainda não está regulamentada, aprovada pela Agência Nacional de Saúde. Então, é possível ser realizada, já existe um parecer do Conselho Federal de Medicina, já existe um parecer da Sociedade Brasileira, porém ainda não foi regulamentado perante a ANS. Está existindo neste momento uma consulta pública, inclusive existem várias personalidades famosas no Brasil que já fizeram essa cirurgia, como uma delas o Romário, que é senador, e é um dos que está ajudando nessa aprovação da cirurgia metabólica entre 30 e 35. Que isso ainda os convênios de saúde não são obrigados a liberar, e inicialmente o SUS também, o sistema público ainda não libera de rotina. Certo. Então, doutor, muito obrigada pela sua presença. Foi muito esclarecedora saber, não é, que a diabetes ela também tem uma outra alternativa, porque a gente sabe que muitas pessoas sofrem, a demanda é muito grande do sofrimento que as pessoas têm aí através da diabetes. Então, saber que tem uma outra alternativa, saber que essas pessoas podem procurar o seu endócrino, procurar ali já o seu médico de confiança e poder ver se é indicado para ela. Isso já vai trazer grande alívio, porque se livrar de todos esses problemas que o senhor falou desde o início, todas essas complicações que a diabetes traz, e quanto mais cedo, melhor, como o Dr. Glauco colocou. Muito obrigada, doutor. Obrigado, eu agradeço o convite.